Em nossa página Como Cuidar de Rosa do Deserto, sempre as pessoas me fazem a seguinte pergunta: como fazer a rega da rosa do deserto? Qual é o período de regar? E qual é a quantidade de rega que deve fazer para que a planta tenha a capacidade de se nutrir e assim se desenvolver as suas estruturas? As pessoas acham que pelo seu nome ser rosa do deserto não precisa de rega, mas não é bem assim. Todo ser vivo necessita de água e a rosa do deserto não é diferente. Mas você tem que ter cuidados em relação à quantidade de rega. Para isso, o ideal é que você se atente desde o processo de quando for plantar. Por exemplo, na escolha do vaso. Eu já fiz um vídeo aqui em nosso canal falando a respeito da escolha de vasos ideais para cada tipo de planta. E nesse vídeo eu citei a respeito do vaso ideal para a rosa do deserto. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Referente à quantidade de rega, irá depender muito da questão climática de sua região. Em regiões que o clima é mais quente, consequentemente você vai ter que regar com maior frequência. Ao regar a sua rosa do deserto por um período de 24 horas e for fazer uma nova rega e a planta estiver ainda com excesso de água, você tem que ter muito cuidado, corre o risco de perder a sua planta. Isso devido ao vaso não ter uma boa capacidade de drenagem. Se sua planta tiver com problema de drenagem, eu aconselho que você troque o substrato. Você pode usar predisco, casca de pino, areia, carvão. Esses são os materiais que fazem com que a capacidade de drenagem aumente consideravelmente. E assim você não vai ter problema. E com isso você pode regar, dependendo do clima de sua região, até 2 vezes ao dia. Mas você tem que observar. E como é que você vai fazer essa observação? A partir de uma técnica bem simples. Após o período de 24 horas que você fizer a rega, você vai colocar o dedo na borda do vaso. E se o dedo sair úmido, então você vai ter que esperar um pouco mais para fazer a rega. Se o dedo sair seco, aí sim você vai fazer a rega. Agora, se o dedo sair muito melado, com lama, aí você está com problema de drenagem. Aí você tem que fazer todo esse procedimento que eu falei, a troca do substrato. Uma outra dica muito importante para você cuidar melhor de sua rosa do deserto é se inscrever em nosso canal e acompanhar os vídeos a respeito de como cuidar melhor de suas plantas e de ter uma horta orgânica aí em sua casa. Na questão da quantidade de água, você vai utilizar uma quantidade que seja suficiente para sair nos furos embaixo. Se a água demorar muito a escorrer, você está com problema de drenagem. Assim que você avistar que a água já saiu pelos furos, então já é hora de parar. E não coloque a água de vez, você coloque aos poucos. Dessa forma, a planta irá conseguir absorver a quantidade de água necessária para a sua subsistência. Não existe uma receita certa de quantidade de água e também às vezes que a planta necessita ser regada. E a água é muito importante até mesmo para o desenvolvimento do Caudex. Eu já fiz um vídeo aqui em nosso canal falando a respeito de como ter um Caudex bem robusto. Eu vou deixar o link também na descrição. Bem, dependendo do tamanho do vaso que você plantou a sua rosa do deserto, eu aconselho que você utilize uma quantidade de 180 ml de água. Já é o suficiente para estar regando a sua rosa do deserto. E muito cuidado com a questão da chuva. Ela não pode levar a chuva em excesso. Se você deixar ela na chuva, irá prejudicar a estrutura da planta e também isso irá ocasionar diversos tipos de doenças e atrair pragas.